Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Azure for Dummies. Eu estou muito feliz que você esteja aqui novamente, né? Desde já gostaria de agradecer todo mundo aí, né, que de certa forma interagiu com o primeiro episódio, né, compartilhou, deu, né, um joinha lá, deu uma força, principalmente comentou no vídeo, né, para deixar um feedback ali. Isso é muito importante para saber, né, se a dinâmica foi legal, se a gente continua, o que que a gente precisa ajustar, né? Então foi bem positivo, estou muito animado aqui de fazer o segundo episódio com vocês, né? E, bom, a gente tem um hands-on agora, né? Na verdade, a gente vai sair um pouquinho agora da parte teórica, né? E nós vamos explorar um pouco ali o nosso portal para a gente ver o que que a gente tem lá, o que que a gente pode fazer, né? E começar a já ter pelo menos a base ali do portal para que a gente possa começar a seguir e aí de fato começar a brincar de verdade dentro do Azure, né? Bom, desde já, pedir para você de novo aí, continue me dando essa força aí, né? Que você compartilhe aqui esse vídeo também, né? Não deixe aí de, além de assistir, né? Dar um joinha, isso é muito importante para nós, né? E se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, né? Se inscreva aí no canal, dá essa força pra gente aí. E claro, né? Compartilha com os amigos para que a gente possa alcançar mais e mais pessoas. Beleza? Então bora lá, né? Naquele esquema, tem só alguns tópicos ali, a gente vai bater um papo, né? Tudo no modo roots aqui, vamos fazer ali, né, o nosso walkthrough, né, vamos dizer, dentro do nosso portal, tá? E caso a gente tenha algum erro, alguma coisa, a gente vai resolver aqui na hora aqui, porque é assim que a gente quer, né, que vocês entendam todo o conceito. Porque na vida real é desse jeito, né? Você vai precisar procurar no Google, você vai precisar procurar na documentação, às vezes as coisas vão falhar, vão quebrar e tá tudo bem, né? O importante é você conseguir sair do outro lado, beleza? Então bora lá pro nosso whiteboard. Maravilha, pessoal. Então estamos aqui no nosso whiteboard. A primeira coisa que eu quero fazer com vocês, tá? É fazer um recap bem rápido, né, do episódio um, tá? O que que a gente falou, né? Dar uma situada novamente, caso você esteja chegando aqui, né, já diretamente no vídeo 2, eu sugiro você que, né, pause aqui, volta lá, assiste o vídeo um, né, e depois faça a continuação do episódio 2, tá bom? E aí você vai ter muito mais contexto, as coisas vão estar mais, vamos dizer assim, normais, né? Então, ou seja, nada vai ser muito, né, estranho para você se você começar, né, desde o módulo um para o módulo 2. Não que você não vá conseguir fazer aqui as coisas com o módulo 2 diretamente, mas é bom você trazer a base, né? Como eu falei, a base é extremamente importante, tá? Então, o público-alvo, né, a gente falou um pouquinho, que é justamente aí, né, o Azure for Dummies é a ideia para quem está começando, dando seus primeiros passos tanto em Cloud Computing quanto no Microsoft Azure, né? A ideia é ajudar aí vocês aí que estão começando. Claro que a gente vai ter alguns insights aqui que pode ajudar tanto pessoas que já estão aí, né, no nível intermediário, talvez até no nível avançado, né? A gente sempre tem o que aprender, então a gente nunca é sênior de verdade, a gente sempre continua aprendendo, né? Na nossa área de tecnologia isso é muito importante você ter isso em mente, que a gente é eterno aprendiz, né? As coisas são muito rápidas, as tecnologias mudam muito rápido e a gente precisa continuar se atualizando sempre, né? Então, melhoria contínua não é só nos nossos serviços, é também, né, no nosso profissional, tá? Então, a gente tem que estar sempre se atualizando, né? Então, a gente falou o que é Cloud Computing, né? Então, resumindo o que a gente falou, né? Cloud Computing é só um conceito, né, de você alugar um data center que é físico também, né? E pagar pelo uso, né? Então, ao invés de você ter ali o seu data center, né, custear toda a infraestrutura, tanto ela seja de hardware, quanto ela de espaço, quanto ela também de mão de obra, de pessoas para poder cuidar, você, né, aluga um provider, né, e você aluga essa infraestrutura por demanda, né? Então, ou seja, você paga pelo uso. Você usou, você vai lá e paga, né? E esse é o conceito de cloud computing. Ah, coloquei meus dados em cloud, né? Você colocou num data center que não é seu, né? Um data center que é físico, continua sendo físico, mas não é seu, né? Alguém provê essa infraestrutura para você usar e te dá uma interface amigável para que você possa, né, transicionar esses arquivos para lá, tá? A gente falou os tipos de cloud, né? Então a gente tem os tipos de cloud. A gente tem a cloud pública, que é o que a gente está falando, que é o exemplo do Microsoft Azure, né? AWS, GCP, né? Oracle, enfim, todos esses providers, né? Então isso é uma cloud pública, né?
Você tem clouds privadas também. Você pode criar sua cloud privada também, né? E ela ser somente dentro da sua empresa. E não é um tipo de cloud, mas a gente tem um conceito de, né, redes híbridas, né? Que é o mais comum hoje em dia, que é a empresa ter alguma coisa ali nos seus data centers, né, locais, físicos, né? O que a gente chama de on-premises. E você também estender alguns serviços para o Azure e fazer a comunicação, né, desses dois ambientes aí por meio aí de conexões, seja ela de Express Route ou de VPN, coisas que a gente vai ver ao longo do nossos episódios, tá? Os tipos de serviços de cloud, né? A gente viu que a gente tem, né? Basicamente o IaaS, né? A gente tem o PaaS, né? E a gente tem o SaaS, né? Então a gente tem o infrastructure as a service, né? A gente tem o platform, tá? E o service, né? Então a gente tem o S, o P e o I, né? Então é aquela ideia, né, que a gente falou de que quanto mais você vai avançando nessa escala aqui, né, mais você transfere a responsabilidade para o cloud provider, né? Aqui, basicamente, se você põe uma máquina virtual, a parte de hardware, né, fica pro provider, no caso aqui, no nosso caso aqui é a Microsoft, e a parte de sistema operacional para cima, né, dados, aplicações, tal, updates, fica por sua conta, né? Então você ainda continua gerenciando. Na plataforma aqui você já praticamente sobe um pouco a régua aqui, né? E aí você já começa a cuidar somente da sua aplicação, não preocupando muito com o sistema operacional e tudo mais. E no SaaS você basicamente usa, né, somente o serviço, né? Um exemplo que eu dei para vocês foi o Office 365, né? O M365. Então, o serviço que você vai lá, paga por ele e usa, né? Simples assim, tá? Ah, bom, esses são os tipos, né? Aí a gente falou também sobre cloud versus on-premises, tá? É, basicamente são, né, dois data centers físicos. A diferença é que o on-premises é um data center geralmente que é seu, né, que você está utilizando ali. E você tem a cloud, que seria, né, o data center da Microsoft, né, no Azure lá. Então você tem aqui o Azure, né? Você tem os data centers lá em várias regiões, né? O Azure tem lá várias quantidades ali. E você tem o seu on-premise aqui, que você tem lá o seu data center com os seus servidores lá e tudo mais, né? Então, quando a gente fala de rede híbrida, você cria aqui, né, um Express Route, que é uma conexão de fibra da Microsoft, ou você vai, em muitos casos, né, vai criar uma VPN para que esses dois ambientes aqui se conversem, tá? Simples assim, né? E eu passei com vocês ali o artigo, né, de como criar uma continha. É basicamente um Next Next Finish, não tem muito erro, né? Ah, mas se caso você tenha ficado com dúvida, né, sobre como criar a continha lá, tá? Deixa nos comentários aí que eu te ajudo, mas não vai ter muito erro. Eu linkei também o, o artigo, né, lá do meu site, que tem o passo a passo de como você criar, então eu entendo que você já está com este recurso que é a conta, né, criada, tá? Então, só vou colocar aqui, né, tipos de serviços em cloud, só para pegar novamente aqui, só para deixar bem visual para vocês nesse recap aqui, né? Ah, aquela imagem, né, de como a gente transfere a responsabilidade, né, só para fixar de novo, tá? Então nós temos aqui, ó, né, IaaS, PaaS e SaaS, como eu já mencionei, né? E aí a gente tem os níveis de responsabilidades, né? Então a gente já vê aqui claramente, né, que ah, quando a gente está no on-premise, a responsabilidade é toda nossa, né? Quando você passa para o modelo de infraestrutura aqui, as a service aqui, você já, né, transfere aqui boa parte aqui dos serviços, né? Basicamente a parte de hardware para o provider, né? Que seria aqui o Azure, tá? E aqui no plataforma, né? Você já começa, ó,
se preocupar só com a sua aplicação e com os dados, né? O restante você transfere tudo. E no Software as a Service, né, nós temos aí, né, o melhor dos mundos, tá? Então, só para exemplificar e deixar bem claro, tá? O nosso recap aí da última aula, tá bom? Beleza. Então, nós vamos começar agora sobre o portal do Azure, tá? Já deixei aqui uma imagem aqui que é sobre Tenant e Subscriptions, né? Nós vamos falar ali um pouquinho do que você, né, pode fazer ali no portal. Vamos ver como que a gente pode encontrar os recursos, o que tem, e a gente vai explorar um pouco ali. E eu vou falar também do Cloud Shell, tá? Isso tudo aqui é o que a gente precisa para nos próximos episódios, de fato, a gente começar a colocar a mão na massa, tá? A gente poderia já começar agora? Poderia. Só que a primeira coisa que é importante se fazer é explorar, né? Como eu falei lá, aquele lance de você, né, compra um device novo e tal, né? Dificilmente você lê o manual, você já vai usar e tudo mais, mas você vai dar uma explorada, você começa a entrar nos menus, você entra na configuração, você começa a fazer ajustes ali antes de fato de começar a fazer backup, né, das suas fotos, do seu, né, antes de colocar seu WhatsApp para funcionar, dando um exemplo de um celular, né, você vai fazer alguns ajustes, você vai dar uma situada de como as coisas funcionam ali, para depois começar de fato, né, a instalar os aplicativos e tudo mais. Então, mesma coisa, tá? A ideia é explorar, tá? Então, né, bateu lá, portal.azure.com. Vocês vão, né, entrar lá naquela tela para fazer o login, né? E uma vez logado, essa é a telinha que vocês vão ter. Esses recursos aqui, deixa eu só abrir aqui. Deixa eu ver se meu lápis está funcionando. Aqui. Esses recursos aqui, ó, tá? Toda essa camada aqui, tá? Pode estar diferente porque ele vai fazendo, ele vai colocando os últimos recursos que eu fui utilizando. Então, provavelmente ele vai estar diferente do seu aí, tá? Então, à medida que você vai usando, eles vão trocando aqui porque são os últimos recursos que você foi acessando e utilizando, tá? Aqui também, né, ele aparece aqui os últimos recursos, né, que você foi utilizando, fazendo um recent ali, né, das últimas atividades, tá? Mas basicamente você tem, né, essa infraestrutura aqui, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que começar a olhar aqui para o portal, nós temos aqui né, uma barra de procura, tá? Onde a gente pode fazer aqui pesquisas normalmente, né? Nós temos aqui um botão já bem de cara aqui de Create Resources, né? A gente tem aqui more Services, né? E aí, um ponto aqui já, tá, galera? Eu vou estar falando algumas coisas em inglês para vocês, tá? Até me desculpem, às vezes se eu falo algumas coisas em português, falo algumas coisas em inglês, pode parecer meio babaca, mas é porque eu trabalho, né, no dia a dia com o cliente em inglês, então tem horas que, né, pelo fato de estar falando inglês todo dia, trabalhando em inglês todo dia, e aí meus devices, meus ambientes está tudo em inglês, às vezes eu falo algumas palavras aqui, parece meio idiota, mas é a força do hábito, porque você vai acostumando ali, né? E tem coisas também no mundo de tecnologia que falar no português é complicado, tá? A tradução é muito ruim e tal. Então, já a primeira dica aqui do episódio de hoje, tá? Tentem utilizar o portal em inglês, porque principalmente quando você for fazer provas de certificação, claro que as provas agora da Microsoft elas já têm lá em português, mas eu não recomendo também, eu recomendo que vocês façam em inglês, então mesmo que seu inglês não seja muito bom, né, vai ali se esforçando, porque essa é a primeira dica, tá? Inglês para o profissional de TI é 50%, tá? Hoje em dia. Se você não fala inglês, não é fluente, tá, galera? Em inglês para você conseguir aqui utilizar aqui as ferramentas, conseguir ler uma documentação e conseguir se comunicar com outras pessoas, se você não tiver pelo menos isso, você está fora de muitas vagas. E essas vagas que você vai estar fora justamente são as que são as boas, é as que estão os melhores salários e aqui tem as melhores oportunidades de carreira. Então, mais do que pensar só em certificação e tudo mais, uma coisa que você deveria colocar assim, de urgência máxima na sua agenda todos os dias é estudar inglês para você trabalhar com tecnologia, tá?
Você pode ser o melhor profissional do mundo. Se você não souber inglês, alguém que sabe inglês, aquele inglês de rua, vai ter um trabalho melhor que o seu e vai ganhar 3 vezes mais que você. Simples assim, tá? Então, eu recomendo que vocês deixem no inglês, tá bom? Então, primeiros pontos aqui, tá? Que a gente vai verificar. Eu sempre gosto de olhar sempre a barra principal, né? Então, começando daqui, aqui ele vai sempre, né, do lado direito, ele vai sempre te dar a conta que você está logado, né? E vai te perguntar se você quer trocar de diretório e tudo mais, né? Então aqui é a sua conta que você loga, tá? Do lado, a gente já tem aqui um botãozinho para você dar um feedback, né? Fazer alguma reclamação e tudo mais. Depois a gente já tem uma ajuda, tá? Então você, né, você já consegue aqui ir na opção de suporte e troubleshooting. Então você consegue aqui, né, já olhar aqui os recursos do Azure. Isso é muito importante, saber se eles estão funcionais ou não, como eu falei. Não é porque tem resiliência máxima, tem, né, muitos data centers disponíveis que não para, acontece. Então é muito bom você verificar aqui, né, o Service Health, que é basicamente uma visão geral, né, dos serviços do Azure. Então aqui, se tiver algum serviço com problema, ele vai estar te mostrando, né, no mapa aqui, se tem algum serviço aqui que está indisponível ou não. Depois a gente vai olhar também para uma página que tem, né, que você consegue ver aí por serviços, por camada, se estão fora ou não, mas também você consegue ver aqui dentro do portal, tá? E beleza, eu entrei aqui, né? Eu cliquei aqui no suporte. Veja que eu cliquei aqui, né, no suporte. Eu fui aqui no Health Events, né? E como é que eu volto? Então, no Azure vocês vão ver aqui que no portal tá muitas coisas. Assim, você tem várias maneiras de chegar no mesmo resultado, tá? Então, ó, eu vou clicar aqui no Microsoft Azure, no logo lá na esquerda, e só o fato de eu clicar lá eu já vou voltar para Home, tá? Então, vocês vão ver que tem muitas formas de chegar no mesmo, ah, na mesma ação, tá? Por vários meios. Então, veja aqui que no Service Health eu entrei aqui na ajuda, né? Vim aqui em Service Health, tá? Mas, daqui a pouco eu já vou mostrar esse menu aqui, e eu tenho Help e Suporte aqui também, que eu também consigo aqui na minha barra esquerda, ó, entrar no Service Health também, tá? E eu cheguei no mesmo lugar. Veja aqui, eu fui para um outro lado, mas eu cheguei no mesmo ponto, tá? Da mesma forma também, que eu vou pegar um recurso aqui que eu já tenho criado, né? E, e eu consigo chegar no Service Health de novo, ó, direto pelo recurso, tá vendo? Então é muito comum você conseguir chegar, né, em determinado local, em determinado recurso, em determinada ferramenta de várias formas. E assim, não existe certo e não existe errado, tá? É o que você, né, tá mais habituado e o que às vezes você acha que é mais rápido e o que na hora ali você quis usar, tá? Alguns vão ter mais cliques, outros vão ter menos cliques, mas veja que eu fui na opção de Service Health para ver, né, a situação dos serviços do Azure de 3 maneiras diferentes aqui. Uma direta ali pela ajuda, uma pelo menu na esquerda e outra direto de um recurso, tá? Então eu consigo chegar. Isso vai acontecer com outras coisas também, tá? Que vocês vão ver, tá? Então esse é o primeiro comportamento importante que vocês já devem, né, entender aqui do portal, tá bom? Então vou voltar aqui. Depois do ajuda, né, nós temos essa engrenagem, tá? É, que nela aqui a gente vai ter umas configurações. Eu vou pular um pouquinho porque a gente vai voltar nela. Depois a gente tem esse sininho. Eu deixei ele aqui justamente para mostrar para vocês, né, que sempre quando você loga ele vai te dar algumas notificações. Então, quando a gente for criar recurso, deletar recurso, ele vai criando aqui uma lista aqui, né, de logs aqui das últimas atividades. E veja que ele trouxe aqui para mim, assim, que eu loguei, né, é comum ele trazer para você aqui o quanto você ainda tem de crédito restante, né? Então eu ainda tenho 549, né, reais aqui na minha assinatura para utilizar, tá? Então é uma informação que ele traz aqui para nós. Eu posso, por exemplo, né, clicar no Dismiss All, né, e aí ele limpa ali todas as atividades que estão aqui, tá? Então isso aqui é muito bom para acompanhar o que está rolando, né,
no caso aqui, enquanto você está fazendo deploy e tudo mais, tá? Esse botão aqui, né, é geralmente para você escolher diretório subscription, ele está desabilitado aqui porque agora ele foi, né, para a parte de settings aqui, né? E esse ícone aqui, que é o Cloud Shell, tá? Que quando você clica ele vai abrir uma telinha nova aqui. Eu vou deixar abrir, mas eu vou falar dele daqui a pouco, tá? Então vou fechar ele aqui. E como vocês viram, a gente tem a logo do Azure, que basicamente ela é um atalho para voltar sempre para Home, independente de onde você esteja. Quando você clica nela, ela volta para Home. E nesses dois tracinhos aqui, né? Três tracinhos aqui no nosso menu à esquerda, é um menu, né? Que nós temos aqui alguns recursos favoritos. Então ele tem o Home também, tá vendo, né? Que é uma opção. Você pode clicar aqui no logo, enquanto você pode clicar aqui também e ver, né, em Home, tá? Ele tem um dashboard, onde você pode criar alguns dashboards, deixar aqui, né, os recursos que você mais usa, algumas informações que você, né, usa mais no seu dia a dia. Então você pode criar dashboards, depois a gente pode passar por isso daqui. Bom, aqui, né, como eu falei, é um material roots, tá? Eu nunca usei dashboards, tá? Para falar a verdade, né? Mas se você quiser usar, você pode ir criando dashboards, né? Então você vai criando aqui as caixinhas aqui com as coisas que você mais utiliza. E é uma forma de você criar uma dashboard aí com, né, recursos e informações que você gostaria de ter rapidamente sem precisar ficar clicando em X, Y, Z, tá? Eu particularmente nunca usei, tá? Mas é um recurso que tá aí, né? A gente tem All Services, tá? Depois a gente tem aqui All Resources, que se a gente clica em All Resources, ele vai te mostrar todos os recursos que você tem, tá? Independente do tipo. Então veja que aqui eu estou com o Key-Vault, aqui eu tenho um Network Watcher e 3 histórias de account. Não se preocupe com isso que eu vou explicar isso aqui tudo para você. Só quero que você entenda que no tipo, né, eu tenho aqui 3 recursos diferentes, tá? É só isso que eu queria mostrar para vocês. Então aqui se tivesse 500 recursos, ali ele está os 500 recursos, obviamente por páginas aqui, e aí a gente conseguiria ver todos os recursos, tá? De uma vez por todas, né? Aí ele tem Resource Groups, Quick Start Center, App Services. Então aqui ele começa a puxar os recursos, né? E opções aqui de ferramentas que você pode utilizar mais comuns, tá? No Azure. Então você veja aqui que, né, você tem os SQL databases, as virtual machines, né? Load balancer, storage accounts, virtual networks, que é a parte toda de rede. O Microsoft Entra ID, que é, né, para fazer o gerenciamento aí de contas, né, é o nosso Azure AD, é a versão do Azure AD aqui dentro do Microsoft Azure, né. A gente tem um Monitor aqui para monitoramento dos nossos recursos. O Advisor, que é uma ferramenta muito legal que ela te dá, né, justamente insights de coisas que você pode melhorar. O Microsoft Defender for Cloud, o Cost Manager, que é uma ferramenta extremamente importante. A gente já falou que custo é uma coisa muito importante aqui dentro do Azure, né? Então aqui que você consegue ver o quanto você está gastando, né? O que você gastou esse mês, qual recurso que gastou mais, tudo, né? Tudo que você envolve aqui de recursos que você tem ativo dentro da sua subscription, tá? Então esse menu aqui ele tem os itens, né, mais utilizados, tá? Então veja que você tem aqui o Create Resource aqui, né? Então nós temos o Create Resource bem já aqui, né, na nossa home, tá? Como também a gente tem ele aqui, né? Então vai dar a mesma ação. Quando eu crio aqui um Create Resource, se eu for aqui também, vai me dar a mesma opção, tá? E aqui ele já lista coisas além daquele menu que a gente viu aqui, tá? Então, ó, só para situar, tá, galera? A gente está aqui no portal, tá? A gente está fazendo um overview aqui do portal. Fiquem tranquilos que a gente ainda está no 1, né? Então, beleza. Quando a gente clica aqui, ó, veja que já começou a aparecer muito mais coisas, né? Porque a gente tem um marketplace aqui, né, dentro do Azure, e aí a gente já começa a ver muito mais recursos. Principalmente aqui na categorias do lado, você já começa a ver, né, aí machine learning, né, blockchain, containers, DevOps, né,
Identity, tá? IoT, né? Então você já começa a ver coisas que a gente já não tinha ali no menu, né? Rápido, vamos dizer assim, tá? E a mesma coisa acontece, né? Se a gente vir aqui em More Services, né? Você tem algo parecido, tá? Que ele traz, né, todos os serviços do Azure, basicamente. A gente também tem ele aqui no menu, ó, tá? Então você poderia clicar aqui. E aqui ele também tem as categorias do mesmo jeito, tá vendo? Né? Então ele faz aqui uma separação dos itens. E você pode mudar aqueles favoritos lá. Veja que tem umas estrelinhas aqui, né? E você pode colocar os recursos que você mais utiliza, tá? Então você pode também fazer isso, porque aqui no favoritos, né? Veja que são aqueles, né, recursos que estão aqui. Então, se você não usa, né, o Quick Start Center aqui, você pode desmarcar e pode colocar recursos que você mais utiliza no seu dia a dia para aparecer aqui nesse menu, né, à esquerda, tá? Então, quando a gente vai em All, né, o que eu queria trazer para vocês é o seguinte. Veja que quando a gente entra na categoria de inteligência artificial e machine learning, nós temos 22 recursos aqui somente, tá, deste tema. Quando a gente entra em Analytics, nós temos 21 recursos. E aí aqui está Databricks, né, Event Hub, tá também aqui a parte de Kafka, Data Factories. Então toda essa parte de data está aqui, né, streamings, tá? Então nós temos 21 recursos só de Analytics. Aí Computing, né, que é a parte mais pesada, a gente tem 36 recursos. Então aqui está máquinas virtuais, tá aqui App Services, clusters Kubernetes, né, containers no geral, Azure Arc, AVD, né, que no caso são os virtual desktops. Então tudo que é referente aí à parte de container, de máquina, tá tudo aqui. Depois a gente tem uma parte só de container, que aí entra também, né, a parte de Container Registry, o próprio Kubernetes, Service Fabrics, né? Container Instances, então a gente tem bastante coisa. Depois tem uma seção só de databases, e aí entra vários databases, né? SQL, Cosmos, MySQL, Postgres, né? Então tem muita coisa aqui de database, tá? Tanto serviços aqui como, né, IaaS como PaaS na parte de dados. Depois entra toda a parte de DevOps, tá? E depois a gente tem aqui um general aqui, que aí tem alguns recursos aqui que são especiais, vamos dizer assim, como tags, como o resource group, que a gente vai falar, né, como manage groups, que são recursos lógicos, vamos dizer assim, que de fato não são recursos usáveis, assim, mas que a gente usa, né? Então, por exemplo, você vai utilizar tags para colocar nos seus recursos para que você possa utilizar justamente para facilitar a sua vida quando você for fazer filtros, né, para saber quanto que um recurso ou outro está gastando, né, fazer diferenciação aí de divisões, né, da sua empresa ali, de serviços ali, para que você possa fazer um gerenciamento melhor ali de custos e também para que você possa achar esse recurso de forma mais fácil, né? Reservations também, que é para você reservar máquinas, né? Então tem um custo mais barato quando você faz reservas de instâncias. Aí Hybrid Multi-Cloud, né? Que aqui está toda a parte aqui de recursos de alguma coisa de identity, aí também, né, a parte de rede, ó, Express Route, que eu falei para vocês, que é né, um recurso aí para você interligar, né, sua rede aí híbrida aí por meio de fibra ótica, né? Aí a gente tem VPNs também, né, que é um modelo mais simples, tá? E vários outros serviços aqui que tratam essa ideia de hybrid. Depois a gente tem toda a parte de identity, né? Então a gente vai toda essa parte aí do que você faria, por exemplo, com o Active Directory, né? Dentro do Windows Server a gente tem algo parecido aqui, né? Que é o nosso Entra ID agora, que é o Azure AD, né? Que agora trocou o nome, chama Microsoft Entra ID, tá? E a gente tem a parte de integração, né? Que é a parte de Event Hubs, Logic Apps, né? API Management, tá? Toda essa parte de API, Internet das Coisas, a parte de governança, né? Então a parte de policies, deployments, blueprints, né? Templates, então a gente tem bastante coisas aqui,
tá? Intune, né? Lighthouse, muita coisa assim que a gente usa para o gerenciamento, né? Para o bom gerenciamento do ambiente, tá? Fiquem tranquilos que eu estou falando muito, né, dos serviços aqui, mas vai ter o tempo certo para mim explorar e falar cada um deles. Mas policy você já entende o que ele vai fazer. É justamente a gente vai criar policies ali para deixar o nosso ambiente mais seguro, né? Depois a gente tem a parte de migração, né? Para você fazer migração aí de banco de dados, migração de máquinas virtuais, né? Então, algumas ferramentas que nos auxiliam aí quando você precisa fazer essa migração de um data center on-premise para o Azure, tá? Mixed Reality, tá? Que é bem novo até, mas já tem 3 recursos aqui. E a parte de monitoramento, depois a parte de network, que é bastante pesada, né? 35 recursos, então aqui tem NAT Gateway, IPs públicos, né? Conexões de VPN, o próprio Express Route, Virtual Ones, Bastion, né? Que seria Jump Servers, né? A ideia de Jump Servers, DNS Zones, né? Então uma série de recursos, firewalls, né? No caso, e load balances também aqui, tá? Então tem muita coisa. Security também é uma área bem pesada, tem bastante coisa de security aqui, né? Firewalls, a parte do Defender, né? Cofres de senhas, não tem muito recurso. Parte de storage também, toda a parte de disco, storage aí para você guardar arquivos, né? Também disponibilizar discos aí para os seus serviços, né? Toda a parte de backup. Depois a gente tem uma parte só de web móvel, né? Então tem bastante coisa aqui de functions, a parte de web, né? De aplicações aí. Então tem 26 recursos, então são muita coisa. Por que que eu queria passar esse All Services? Para vocês verem a quantidade de coisa que existe para você simplesmente clicar e usar. Lembra aquele lance que eu falei para vocês que vocês vão lá na prateleirinha, pega e usa? Essa é a ideia e a grande facilidade da nuvem. É você pegar aqui, né? E simplesmente escolher aqui e falar: ah, gostei aqui desse banco de dados. Eu quero criar um SQL database. E clicar aqui e agora você já vai começar a criar uma database. Simples assim, tá? Então, é muita ferramenta à sua disposição, muita ferramenta. Por isso que eu costumo dizer assim, não precisa ficar naquela utopia de que você precisa dominar o Azure por completo, porque acabei de falar, isso é uma utopia, tá? Dificilmente você vai conseguir, né, dominar 50% disso tudo, porque é muita coisa, tá? Um detalhe, nem mesmo, né, os engenheiros da Microsoft, eles conhecem todos os serviços, né? Ou seja, eu domino o Azure. É uma palavra muito forte. Nem eles, tá, vão querer dizer para você que domina o Azure. Por quê? Porque são muitos serviços. E é muito comum dentro da Microsoft mesmo, os profissionais eles serem divididos por categorias. Então, por exemplo, você tem um profissional, vou falar mais da minha área de atuação, que é de apps e infra, tá? Então, um cara de apps e infra, ele vai olhar para a parte de virtual machines, ele vai olhar para a parte de containers, Kubernetes, vai olhar para a parte de app services, tá? Rede, load balance, ele vai olhar para essa parte. Então, ele não vai olhar para a parte de database, tá? Ele não vai olhar para outras partes aqui. Aí tem profissionais que são focados em engenheiros ali, arquitetos, né, que são de Data and AI. Aí já vai pegar toda a parte de data, parte de inteligência artificial, tal. Então, até eles mesmos são divididos, porque é quase impossível um cara dominar tudo. Então, você não precisa também ficar nessa utopia de que você vai dominar todos os serviços, não, isso é bobagem, tá? Então, eu queria fazer esse overview aqui com vocês para deixar isso bem tranquilo para vocês. Esquece essa viagem de que vocês vão dominar tudo. Tem muitos serviços aqui que vocês vão precisar dominar, que são básicos, tá? E aí não tem muito como correr, né? Você vai ter que saber realmente desenvolver nele, porque senão você não vai conseguir avançar nas suas demandas, tá bom? Então, beleza, tá? Aqui a gente viu o All Services, né? Então, voltando para nossa home, a gente tem aqui mais alguns atalhos aqui, links úteis e tudo mais, né? Ó, veja como eu usei lá, eu cliquei na minha história de account, ela já apareceu aqui como recente, né?
Então, aqui vai aparecer na medida que a gente vai utilizando. E veja que eu cliquei também em SQL Database, ele apareceu aqui também, né, nos ícones aqui de recentes aqui, tá bom? Então, basicamente é isso, né? No nosso portal, explorando ele aqui, nós temos aqui, né, os favoritos aqui que já vem, você pode trocar, né? Nós temos como criar recursos por aqui, conseguimos ver todos os serviços aqui de várias formas, tanto em More Services quanto também em All Services aqui, vai chegar na mesma coisa, né? Se a gente criar Resources aqui, é um pouquinho diferente, mas continua na mesma ideia. A diferença é que aqui ele vai trazer coisas do Marketplace, né? Então são coisas que podem ser tanto aqui da própria Microsoft quanto também de produtos para terceiros, tá? Então é normal, né? Você tem recursos aqui que, por exemplo, a Red Hat, né? Coloca aqui, aí tem preços aí agregados em cima de serviços, tal. Então é muito comum de ter também, né? Third parties, tá? Aqui dentro do Marketplace. Então você pode sair procurando. Então você pode ver tanto serviços do Azure quanto, né, no Marketplace, tá? O Marketplace tem uma infinidade aí de, de recursos, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Oracle. Vamos ver aqui, tá? Oracle Database, né? Então você tem, tá vendo, né, recursos aqui de utilizar Oracle Databases aqui também. E aí geralmente quando você vai criar esses recursos, né, ele já te dá algumas opções e ele vai te dar custos, né? Vai te falar das licenças que estão envolvidas e tudo mais, tá? Então, geralmente quando você vai lá no final, ele vai te trazer as informações ali que estão referentes ali, né, dos serviços aqui que são de parceiros aqui que estão colocando dentro do Azure, tá? Então, além de ter todos os serviços do Azure, você ainda tem essa camada de marketplace aqui que você pode utilizar. Então, por exemplo, sei lá, vamos colocar aqui de novo aqui em Create Resource, né, para você ver o Marketplace, como você poderia buscar nessa barrinha de busca, tá? Então, Marketplace, ele já aparece aqui, tá vendo? Então, você pode entrar direto no Marketplace. Então, por exemplo, um Palo Alto, tá? Você tem um Firewall e aí você quer colocar aqui o seu Palo Alto aqui, né? No Azure aqui, tem essa opção, ó, né? Então já tem aqui ó, uma ideia aqui, nesse caso aqui de bio, né? No caso que você traz a sua licença, né? Bring your licenses, tá? Então você tem como utilizar aqui Palo Alto aqui também. E aí por aí vai tem mais uma série de outros, né? Recursos que você pode utilizar por meio do Marketplace também, tá? Então a barra de pesquisa aqui, você consegue também diretamente buscar os recursos. Então, por exemplo, sei lá, uma storage account, né? Storage, ele já vai te trazer tudo que tem referência a storage aqui. Então, você pode utilizar bastante aqui a barra de pesquisa, tá? Ela é extremamente útil aí no seu dia a dia, tá bom? Então, aqui a conta que você está logada, aqui para você fazer alguma sugestão, reclamação, né? Ajuda, né? A nossa rodinha de configurações que a gente vai vir agora, né? Aqui as últimas atividades que está rolando, né? Esse botão aqui para a gente mexer com subscriptions, que a gente já vai ver ali na engrenagem. O Cloud Shell que a gente vai deixar por último. Barra de pesquisa, logo, né? Para voltar para nossa home, o nosso menu da esquerda com ações rápidas, tá? Então, né? Fizemos aqui um overview geral aqui do portal das primeiras coisas que a gente precisa entender, tá? Agora eu vou ali no visual, eu vou no 3 para depois voltar no 2, tá? Eu devia ter colocado aqui, mas tudo bem, sem problema. Né? Encontrando recursos aqui, daqui a pouco a gente vai explorar mais, mas já acabei falando aqui também para vocês como vocês encontram. Vocês conseguem encontrar recursos tanto por aqui, quanto também na pesquisa, né? Geralmente vocês vão utilizar a barra de pesquisa, tá? Essa é a que vocês mais vão utilizar, né? Para buscar aí os seus recursos. Dificilmente você vai vir em All Resources e começar a procurar por aqui, porque, né, agora que tem aqui 4 recursos, tudo bem, mas na hora que você tiver aí, né, 300, 1000 recursos, isso aqui fica inviável. Claro que você pode fazer filtros e tudo mais, mas é muito mais fácil você, né, buscar por aqui, porque você pode buscar tanto o recurso, por exemplo, como
né? Vamos colocar aqui SQL Database, né? Que você quer criar um SQL Server. Você pode escrever assim, mas você pode buscar na pesquisa aqui o recurso já, o nome do recurso. Então, vamos imaginar que eu sei que o recurso chama KV TFTech Lab. Então, KV-TFTech, né? Ele já traz o recurso para mim, tá vendo? Então, se eu sei o nome, eu já clico aqui, né? E eu já vou direto para o recurso, tá? Então, eu consigo, né, buscar dessa forma. Mas daqui a pouco a gente explora mais, tá? Então, a gente já deu uma visão aqui no portal, tá? Vamos ver como a gente pode melhorar o nosso portal. Então, na engrenagemzinha, o que que a gente tem aqui, tá? A gente tem aqui a parte aqui de Directives e Subscription. Justamente esse botão aqui que a gente clicou e ele falou, ó, né, agora foi movido aqui para o portal Settings, tá? Então ele está aqui, né? Essa opção para que a gente possa visualizar os nossos diretórios e nossas subscriptions, tá? Já vamos falar de subscriptions e diretórios, tá? Veja que eu estou no meu diretório default, né? Que o meu domínio é a Silva Júnior Hotmail. Toda vez que você criar um e-mail, ele vai criar com um domínio onmicrosoft.com, tá? Então, você vai ter o seu usuário, provavelmente que você criou, e algo como .onmicrosoft.com, normal. Eu tenho um outro diretório aqui, como eu sou Microsoft MVP, eu também, né, tenho algumas coisas junto com a Microsoft ali que a gente pode utilizar, né? E eu posso fazer um switch aqui para um outro diretório, tá? Que eu tenho aqui. Mas o lance aqui é a subscription. Veja que eu estou com uma subscription default, tá? Segura ela aí que eu tenho mais opções aqui, mas a gente vai falar de subscription daqui a pouco, né? E aí a gente volta aqui, tá? Aqui em aparência, né, Startup Views, é aquela aparência que lá no primeiro vídeo eu falei para vocês que eu particularmente gosto de Dark. Eu deixei no azul aqui, né, para justamente a gente pegar como vem para vocês. Aqui, ó, né, o behavior aqui do menu é justamente desse menu lateral. Ou seja, a gente está tendo que clicar para ele aparecer, né? Você pode colocar ele como docked, tá? Então, quando você clica aqui, ele fica automaticamente aqui. Eu não gosto porque acaba consumindo muito da minha tela. Então eu deixo no flyout aqui, tá? Só quando eu clicar, porque dificilmente eu clico aqui, tá? Então geralmente é pela barra de pesquisa, né? Então eu prefiro que ele não apareça e eu tenha mais área de trabalho, tá? O tema ele vem no azul, mas aí você pode utilizar outros temas. Tem esse blue aqui que é legal, né? Ele não deixa por completo todo ele escuro, ele meio que faz, né, uma mescla dos dois, tá? Do preto e do azul, né? Ele tem esse light aqui, né, que é um cinza, e tem o dark, né, que eu comumente uso, que é esse aqui. Eu gosto de usar, né, ele todo no dark. Mas para efeito aqui de aulas aqui, eu vou deixar no light, que eu acho legal esse cinza aqui, tá? Para não ficar muito escuro aqui. E aí tem esses high contrast, né, que você pode deixar aqui bem no white assim, né? E no black também, para quem precisa, ó, deixar assim com high contrast. Eu não uso, né? Eu deixo ele normal. E no Startup View é aqui justamente, né, das últimas coisas que a gente viu lá. Você vai deixar dashboard, quando inicializar na sua dashboard ou inicializar na home, né? Então eu sempre deixo home também, mas fica a seu critério. Language Revision, aqui é onde você de fato vai deixar aqui a linguagem do seu portal, e aqui é o que eu falei para vocês, que eu sugiro que você deixe, né, em inglês, tá? Para que você comece a treinar aí o seu inglês, mas se você queira, pode deixar também em português. Tem português sem problema nenhum, tá? My Informations aqui é o seu e-mail, né? No caso aqui, que você criou sua conta. E o Sign Out de notificações é para você habilitar aqui algumas notificações aqui para te enviar e tudo mais, tá bom? E basicamente é isso nas configurações aqui. A gente mexe na aparência, né? Coisas que vocês vão fazer quando vocês forem usar, basicamente é usar a aparência, né? Que vocês podem ou não trocar, talvez você goste do azul e deixe, tudo bem? E a linguagem, ou você vai usar aí o seu português, né? Ou vai utilizar em inglês,
tá? Então aqui que você pode fazer essas duas modificações e aqui vocês vão realmente fazer, tá bom? Então vou voltar aqui em Directories e Subscriptions para a gente falar das subscriptions, né? Então o visual do portal é ali que a gente muda, sem muito segredo. Fizemos já um overview aqui, matamos o 1 e o 3 aqui, tá? Tenant e subscriptions, tá? Legal. Quando a gente cria, né, a nossa conta no Microsoft Azure, automaticamente ele precisa criar um diretório, né? E esse diretório é o que vai criar o nosso usuário, porque a gente tem que ter esse usuário que eu falei aqui, né? Então, se a gente vem aqui e coloca no Enter ID, né, que é o nosso AD aqui dentro do Azure, ele vai trazer aqui as informações do nosso domínio primário, que é lá o One Microsoft que eu falei para vocês lá, tá? E aqui, depois disso aqui a gente vai passar com calma, porque tem muita coisa aqui, tá? Mas basicamente, né, o Azure vai criar para nós aí o nosso tenant aqui e um diretório, tá? Que ó, the full director, né? Para que a gente possa ter os nossos usuários, né? No caso aqui, eu tenho o meu usuário, né? Olha lá, ó, tá? Que é o Microsoft lá, e aí eu posso criar outros usuários e tudo mais. Vamos ter nossos grupos, e aí tem, né? Tudo que é referente à identity aqui dentro do Entra ID, né? Então a gente tem aqui toda a parte aqui de roles, né? O que cada usuário vai poder fazer, se ele vai poder, né, criar recurso, se ele não vai. Aí a gente tem a parte de licenças, tem, né, custom domains. Então tem uma infinidade de coisas que a gente vai passar depois com calma aqui, porque tem muita coisa aqui. Mas basicamente tudo referente a, a identidade, né? Então tudo que está referente. Então você criou, você tem um diretório padrão, tá? E aí a gente tem o que a gente chama de tenant, tá? Então a gente tem aqui o manage tenant, né? E veja que eu tenho aqui aqueles dois, né, que eu falei para vocês lá, que é o meu default, tá? Então eu tenho aqui, né, o meu diretório, tudo mais. E dentro desse tenant eu tenho meus usuários, tudo mais, né, que vai compor o meu portal aqui, vamos dizer, né? Onde vai estar a minha caixinha que está meus recursos. Então, o que que acontece? Você tem que entender que a sua account, né? Ela vem num nível de diretório, tá? Então aqui, né, é onde que a gente fala que está aquele on Microsoft e tudo mais lá, que ele vai criar os nossos usuários. Então, nessa camada aqui, né, nessa camada aqui, é a nossa camada, vamos dizer assim, root, tá? Que está o nosso tenant, tá? Que é o nosso diretório principal aqui. Nós temos um tenant. Abaixo desse tenant começa a entrar essa chavinha que é o subscriptions, tá? E o que que é o subscriptions? Pensa no subscriptions que é a sua carteira, tá? É onde você de fato vai pagar, aonde você vai ter seus créditos, aonde vai ter a sua fatura, tá? Então a sua carteira ali, né? Com seu famigerado dinheirinho ali, tá? Então, você pode, igual nós temos aqui no desenho, você pode ter mais de uma subscriptions. Do mesmo jeito que você tem vários cartões de crédito, aqui você pode ter vários cartões de crédito também. Então, você pode fazer uma diferenciação de subscriptions, tá? Abaixo dessas subscriptions, aí começa a ver os resource groups, que são unidades lógicas que são necessárias para os recursos existirem, tá? Então, o que que quer dizer? Quando você vai criar uma VM, quando você vai criar uma máquina virtual, você não pode criar ela sozinha. Você precisa ter um Resource Group, um RG. O que que é um RG? Pensa num RG como se fosse uma pasta, tá? É uma pastinha que vai estar lá, tá? E aí dentro dessa pastinha nós vamos ter os recursos, tá? Então essa aqui é a hierarquia do Microsoft Azure. Nós temos lá na ponta lá o nosso tenant, depois a gente vai ter as nossas subscriptions, que é a nossa carteira, e aí a gente tem os resource groups, e aí sim a gente começa a criar recursos, tá? Então, para um recurso existir, nós precisamos de um RG. Então, só para exemplificar, eu vou voltar aqui, né? Vou lá em Storage, tá? Ó, Storage, né?
e vou clicar em Storage Account. Se você reparar, aqui ó, nós temos nome, então é o nome das minhas storages, eu tenho 3 storages aqui, o tipo Storage Account, tá? E veja aqui ó, Resource Group, e ó, veja que aqui eu tenho um Resource Group, aqui eu tenho outro e aqui é outro, tá? Então, cada um desses recursos, por mais que quando eu cliquei aqui, eu estou no menu de Storage Accounts, ele me traz as 3 Storage Accounts e todas as outras que eu tivesse aqui, né? Elas estão separadas, cada uma está numa pastinha, que é um Resource Group, tá? E a location delas também está indiferente. Aqui a location, depois a gente vai falar, né? Que é a região onde esse recurso foi feito o deploy. Nesse caso aqui, dessa primeira no Brasil, e essas duas outras aqui estão lá nos Estados Unidos, em data centers nos Estados Unidos. E a subscription que ela pertence. Então, ou seja, eu poderia ter aqui, tá, uma storage aqui apontando para essa carteira, e esses dois aqui poderiam ser outra carteira. Porque aí na hora do billing, né, eles vão fazer a bilhetagem em cima da minha subscription, tá? Que é a minha carteira. Então eu posso ter várias. É muito comum a gente fazer uma divisão, por exemplo, de subscription, e você, por exemplo, tem uma subscription de dev, uma subscription de prod, tá? Você tem uma subscription de staging. Então, ou seja, porque aí você sabe o custo certinho que deve tá custando, custo certinho de produção, custo certinho de stage, e aí, né, você cria mecanismos para que toda vez que um recurso de dev for criado, ele deve ser criado na subscription X, tudo quando for de prod, na subscription Y, quando for de stage, na subscription de W, né? Então você vai dividindo, isso fica muito bom para fazer a divisão de custos, tá? Principalmente por esse motivo que a gente faz o uso de várias carteiras, ou que você tem algum benefício, enfim, tem muitas possibilidades de você, né, estar utilizando várias subscriptions aí dentro de um mesmo tenant, tá? Então, ou seja, a gente pode ter, né, várias subscriptions. Então entenda isso, grava bem isso daí, tá? Nós temos o nosso tenant, que é o nosso diretório aqui, né? Root. Depois aqui a gente pode ter as nossas carteiras, que é as nossas subscriptions, né? E debaixo delas, né? Então esses recursos residem dentro dessa subscription, né? Aí a gente consegue criar os resource groups e aí dentro desses resource groups a gente pode sair colocando aí recursos ali dentro, tá bom? Então essa é a definição para tenant, tá bom? E subscriptions, tá bom? Então, indo lá para o nosso portal, né? A gente consegue tanto ver aqui na engrenagem a subscription que eu tô, porque aqui eu consigo selecionar qual é a subscription que eu quero deixar default. O que isso quer dizer? Que toda vez que eu for criar um recurso, automaticamente ele vai fazer um load dessa subscription default. Então, se não é nessa subscription que eu vou fazer o deploy, aí eu preciso alterar, tá? Então, a gente sempre deixa ali a subscription padrão, que você mais faz o uso, né? E você modifica ali a subscription de acordo com a sua necessidade, tá? Diretórios, eu poderia ter vários diretórios. Imagine que eu gerencio, né, 3 clientes. Se eu gerencio esses 3 clientes, é muito comum de eu ter o acesso lá no ambiente deles, né? E uma vez tendo acesso lá, né, um usuário nele lá, vinculado ao meu tenant aqui, eu começo a aparecer aqui para mim como está aparecendo da Microsoft. Então, o fato de eu fazer o switch aqui para esse outro diretório, automaticamente o portal parece que vai ficar da mesma forma, mas eu vou estar agora dentro do diretório do meu cliente lá. E aí eu começo a ver os recursos dele. Então, quando eu vir aqui na barra de pesquisa e começar a pesquisar, vai começar a aparecer os recursos, né, do cliente, porque eu fiz o switch aqui, né, do diretório aqui do tenant aqui. Então, eu já comecei a ir para outro ambiente, tá? Então, assim, aqui praticamente não mudou nada. Parece que não mudou nada, né? Mas eu estou agora em outro diretório. Então tem que tomar um cuidado muito grande com isso daí, que às vezes você faz o switch
para outro ambiente, às vezes acha que está criando um recurso ali, ou deletando um recurso, né, dentro do seu ambiente, e às vezes você está num ambiente do cliente, de terceiro, enfim, tá? Então aqui você consegue utilizar, né, e setar qual que é a sua subscription default, tá? Mas para gerenciar subscriptions, nós temos aqui um menu, tanto aqui, né, você pode buscar aqui no All Services, quanto, né, que é a melhor forma, já passando aqui no item 4, como encontrar recursos, que é de fato escrever, né, subscriptions. Se você estiver utilizando em português, vai estar como assinaturas, tá? E quando você clica em subscriptions, né, ele vai trazer aqui, tá, as suas subscriptions, né? Então, ou seja, as suas carteiras aqui, tá? E com isso, você tem uma visibilidade aqui, né? Do que você já tem de gasto, por exemplo, né? E aí ele te mostra o Parent Manager Group, que no caso as três estão no meu tenant root, né? Todas estão no mesmo tenant, tá? Aqui eu tenho o nome delas, então eu tenho aqui, né, a minha SDN aqui, que eu sou Microsoft Certified Trainer, então eu tenho uma subscription aqui, né, para uso aqui, laboratórios. Eu tenho a minha do MVP aqui, né, e um sponsorship, tá? Que eu não tenho custos aqui, porque é uma assinatura diferente, tá? Veja que nessa daqui eu tenho zero, né? O current cost aqui, ou seja, não está gastando nada. Por quê? Porque eu não tenho recursos nela, tá? Então, se eu clico nela aqui, né? Eu começo a ver algumas informações dela. Então, eu vejo aqui, né? Como é que tá a bilhetagem dela, que está em BLR, ou seja, está em reais, tudo mais, né? Informações dela. E eu consigo ver aquela parte de custos, né? Custo análises aqui. E eu consigo, por exemplo, clicar aqui, né? Nesse menu da esquerda, em Resources aqui, para ver os recursos que tem nessa subscription. Eu não tenho nada, eu não fiz deploy nenhum nela. Então, uh, essa subscription não tem custo nenhum porque não tem nada nela. Eu não coloquei nada nela. Então, a gente consegue fazer essa diferenciação. Por exemplo, eu poderia renomear ela também aqui. Posso dar outro nome para ela. Então, você pode criar sua carteira, né, da forma que você acha mais pertinente aí para você, tá? Já se eu for aqui na minha MCT, nessa eu tenho recursos, tá? Aqui vocês já vão ver que tem pouquíssimas coisas, mas veja que ela já aparece algumas coisas de gráfico, né? E aí ele me mostra aqui história de accounts, porque são aquelas três histórias de accounts que eu tenho criada, né? E ele me dá o custo aqui de 7 centavos, né? Que é o que aquela história de account tá criando, tá gerando para mim, né? Então eu tenho aqui toda a parte de logs, costs, análises, né? Que eu poderia fazer uma análise aqui mais específica para saber o quanto está gastando, o quanto que eu gastei no mês, quanto que eu gastei no mês passado, né? Então, por exemplo, aqui ele me dá, né, uma visibilidade, né? Eu posso fazer vários filtros aqui para saber, então ele já me dá um estimado aqui quanto que eu vou gastar no final do mês, ó, né? Fevereiro 13 aqui mais ou menos quanto que vai estar. Quais que foram as locations aqui, o quanto que foi o custo por location, né? A gente vai ver depois aí que, né, as localidades têm preços diferentes, né? Como eu já falei para vocês. Então aqui eu consigo fazer toda uma visibilidade aqui de custos e aí as tags são muito importantes para isso, para que você possa filtrar, né? Dá para criar alerta de budget, né? Então, por exemplo, quando essa subscription aqui atingir R$ 300, pô, né? Me alerta nisso daí. Então, você pode criar também alertas de budget, né? Então, no Cost Alerts aqui, né? A gente pode criar. Aí aqui você tem as suas invoices, né? Quando você está no modelo Pay as you go, né? Ou no modelo já que você já está pagando, aqui fica as suas faturas e tudo mais, né? A parte de Partner Information, geralmente você sempre vai ter um parceiro ali que faz o intermédio entre você e a Microsoft, né? Então, informações de billing aqui, né? E aqui você tem aqui a parte de settings, aqui de policies, né? Que depois a gente vai falar melhor, porque a gente consegue aqui, tá, galera? A gente consegue começar a criar policies em vários níveis, tá? A gente pode colocar policies aqui a nível aqui de tenant, a gente pode colocar policies a nível de subscriptions, tá? Então a gente pode, né, fazer algo bem granular quanto uma coisa bem mais global, tá? Então a gente consegue criar aí várias camadas aí de seguranças aí por níveis, tá?
Então, sempre quando você pensar em segurança, pensar nessa divisão aqui, né, ó, nessas prateleirinhas aqui, tá? Que a gente tem, ó. Então, a gente consegue ir aplicando policies aqui nessas camadas, tá bom? E aí, quando você clica aqui em Resources, né, diferente da outra lá, aqui vai aparecer os recursos que eu tenho nessa subscription, tá vendo? Então, os recursos, eles estão diretamente relacionados às subscriptions a subscription que a gente fez o deploy, né? Porque é dessa forma que o Azure vai saber. Então, esse recurso pertence a essa subscription, gastou tanto, então eu tenho que cobrar do cliente X, tá? Então, por isso que eu sempre falo que você tem que pensar na subscription, por mais que ela chame assinatura, é a sua carteira, é o seu cartão ali, né? Que você está colocando ali e você vai ter que pagar no final do mês, tá bom? Então, isso é, tá, o básico que você precisa saber. Por que que é o básico? Porque você precisa entender que você tem um diretório e você tem a subscription. E você pode ter mais de uma subscription, como é o meu caso aqui, sem problema nenhum. Você pode ter mais de uma carteira, não tem problema nenhum, tá? Então você pode separar o seu custo aí entre elas e tudo mais, zero problema, tá? Então essa daqui, por exemplo, eu ainda tenho aqui 830 aqui para me poder utilizar, né? Então você pode fazer isso sem problema nenhum, tá? Aqui está o status dela, se ela está ativa, se ela não está. Provavelmente a de vocês aí, ela vai ter algo, né, falando que o tipo dela é de pay as you go, né, que você vai pagar pelo uso, tá? Essas aqui são subscriptions, né, que eu não tenho custo aqui, que são um benefício aqui por ser MVP e MCT, tá? Mas no seu caso vai estar como pay as you go aí, tá? Isso é importante para você entender, para você saber aonde os seus recursos vão estar alocados, né? Dentro de onde, né? Vamos dizer assim. Então, quando você criar um recurso, um resource group, e criar um recursozinho, uma máquina virtual, tá? Ela vai estar atrelada em alguma subscription, né? E aí, aqui é que vai fazer o bidding, né? Dessa, dessa máquina virtual. Por que que isso é muito importante? Porque você precisa ter essa visibilidade aqui, que como eu falei, tá tudo aqui na sua mão. É só clicar e sair colocando recurso. Só que no final vai chegar a conta. Então, toma muito cuidado com isso. Tá bom? Então, isso era extremamente importante. E para finalizar, tá? Não menos importante, os recursos aqui a gente já falou, como a gente já encontra. Falar um pouquinho de Cloud Shell e Azure CLI, tá? Então, o que que é o Azure CLI e o Cloud Shell? Deixa eu ver aqui minha storage aqui. Uh, Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui já criada dela, tá? Para que eu possa pagar. Bom, não tenho não. O que que acontece? Quando você clica aqui nessa caixinha, né, do Cloud Shell, tá? Ele abre aqui para nós um terminal, tá? E é basicamente isso que o Cloud Shell é. Ele é um terminal para que a gente possa utilizar dentro do portal, tá? Qual que é a ideia? A ideia é que você possa ter um terminal aqui para você utilizar, né? E aí você consegue fazer o upload de arquivos, você consegue, né, no caso aqui, usar comandos de uma forma mais rápida, né? Quando você está utilizando o, um terminal, né? Então, assim, por vezes, às vezes você vindo aqui pelos menus aqui, Next, Next, Finish, parece que está sendo rápido, mas não é. Às vezes é muito mais fácil a gente fazer aqui pelo terminal, né? E ele te dá duas opções, tá? De você utilizar um Cloud Shell com um terminal baseado em PowerShell e em Bash, tá? Aqui eu vou fazer o switch, quando você vai fazer o switch ele te pergunta, então você dá um confirm, tá? Geralmente, tá? Ele quando vai criar pela primeira vez, ele vai falar para vocês para criar uma storagezinha account, né? Para que vocês possam criar e utilizar o Cloud Shell aqui, tá? Então, é basicamente uma ferramenta de você ter um terminal dentro do portal do Azure via web, tá? Você pode também, tá? Normal, abrir o seu terminal da sua máquina e utilizar, né, o CLI do Azure, tá? Sem problema nenhum. A gente vai fazer isso depois. Então, você necessariamente não precisa abrir o portal para utilizar, né, o terminal ali. A gente consegue utilizar dentro do nosso VS Code ou dentro do seu próprio terminal aí que você utiliza,
né, instalar o Azure CLI, fazer a conexão com o Azure e utilizar ali da nossa máquina diretamente a gente conseguir listar recursos, criar recursos, apagar recursos. Então, tudo que a gente faz aqui no modelo visual, a gente consegue fazer aqui também pelo Cloud Shell e pelo terminal também nosso configurado, sem problema nenhum, tá? Então, né, eu deixei aqui esse Getting Started aqui, vai estar o link aqui na descrição, fiquem tranquilos, né? Que é basicamente mostrando para vocês ali sobre o Cloud Shell, né? Então, quando ele vai criar pela primeira vez, ele vai te perguntar ali para criar uma storagezinha, é só pedir para criar, não tem problema nenhum, né? Para ele rodar, tem a seleção que a gente acabou de fazer e toda a documentação, né, da Microsoft, vocês vão ver que vai ter aqui, quando tem aqui, né, as funções de utilizar o terminal, ela tem aqui, ó, tanto, né, o exemplo aqui de Azure CLI, tá? Aqui, ó, né, nós temos Azure CLI e Azure PowerShell, tá? Então, você pode clicar aqui e ele automaticamente já muda a sintaxe aqui, que é basicamente a mesma coisa, né? Só que nos dois padrões aqui de utilização lá dentro do terminal. Então, se eu pegar aqui, né, e estiver lá no meu Azure CLI, né, e pegar nesse caso aqui, opa, este focus node. Deixa eu dar um copiar aqui, ó, AZ account list, né? E eu copiar o comando, o que ele vai fazer para nós? Ele vai listar as nossas subscriptions, né? As nossas accounts, basicamente, né? E vai trazer nosso tenant aqui, tá? Então, basicamente, ó, é o que a gente estava vendo ali nas subscriptions, né? Lá, Sponsorship MVP, né? A Visual Enterprise MVP e a minha MCT aqui, tá? Então, são comandos que a gente consegue listar, criar recurso, ó, setar aqui, né, a subscription preferencial, né, que é o que a gente viu aqui, que a gente pode fazer aqui pela engrenagemzinha, né, e é legal que você consegue usar por tela dividida, tá vendo também, né, então esse recurso aqui de selecionar qual seria default, dá para você fazer também via terminal, então, enfim, tudo que você faz via forma gráfica, dá para fazer por comandos, tá? Então, você tem as listas de comandos, então veja que muda, né? Tanto para PowerShell quanto para Zcli. E aí vai do seu gosto, tá? De você usar ou Azure CLI ou PowerShell. Às vezes você já trabalha com PowerShell, já tem, né, uma desenvoltura com PowerShell, faz todo sentido continuar, porque aí você já vai ter várias ferramentas ali, né? E a curva sua de aprendizado vai ser muito mais fácil para você uh, criar recursos, gerenciar recursos dentro do Azure com PowerShell. Eu, particularmente, como venho do mundo Linux, eu prefiro o Bash, tá? Então, eu geralmente prefiro ele, né? E é o que eu mais utilizo. Então, assim, na documentação, vou deixar essa daqui. Tem basicamente aí para a gente criar recursos, né? Então, como você pode utilizar, não tem muito erro, né? É basicamente abrir ali e, né, é um terminal como qualquer outro, tá? E a gente pode fazer o deploy de recursos aqui sem problema nenhum. A gente vai fazer um exercício bem legal depois de criar as máquinas virtuais. A gente vai criar tanto no modelo, né, gráfico, como também a gente vai criar também via terminal. E aí a gente vai utilizar os dois modelos, né? Tanto aqui no Cloud Shell, para vocês verem que vai funcionar do mesmo jeito, quanto também direto na nossa máquina, tá? Então, vocês vão ver que é o mesmo, o script basicamente vai ser o mesmo, a única coisa que a gente vai precisar fazer é se conectar antes, né, no Azure, para que a gente possa usar no nosso terminal. Aqui não, né? Aqui, como ele já está abrindo uma instância dentro do próprio Azure, você basicamente não precisa se logar. Aqui você já começa a disparar comando e ele já começa a interagir com a API do Azure, tá? Então, basicamente, é um terminal para que você possa utilizar aqui dentro do Azure. À medida que você vai começando a ficar mais expert, tá? Cada vez menos você começa a usar o portal, né? Então, ou seja, você começa a usar mais o terminal para criar recursos, né? Verificar recursos e tudo mais, fazer verificações e, né, no mundo, né, mais, vamos dizer assim, no mundo perfeito, né, a gente começa também a trabalhar com infraestrutura como código, são coisas que a gente vai falar para frente aí, né, vou dar uma pincelada, obviamente, já começa a entrar no ramo de DevOps, mas é basicamente fazer, né, o deploy desses recursos que a gente faz aqui no modo gráfico, né, em código. Então,
a gente começa cada vez menos a entrar no portal. Então, é muito comum que à medida que você vai criando uma certa experiência, né, você começa a administrar o Azure fora do portal. Agora sim, não encana com essa ideia também de que, então para mim ser um bom profissional eu não posso usar o portal do Azure. Cara, bobagem. Você tem que usar o que você precisa para resolver o seu problema. Tá? Você precisa fazer o seu trabalho. Se no Azure você é eficiente aqui no portal, faz aqui, cara, tá sem problemas. É que chega uma hora, dependendo da estrutura da empresa, começa a se fazer necessário escalar muito rápido, né? E aí que a gente começa a precisar utilizar automação. Porque aí se você for fazer o processo, depois já na próxima aula a gente vai fazer aqui criação de recursos. Então, assim, você imagina, criar um recurso, ok. Mas pensa se você chega uma demanda e você fala, cara, cria 50 desse aqui. Então começa a ficar inviável você fazer tudo no Next Finish. Aí o que é muito fácil agora, que você vai falar, pô, que legal, cara. É muito fácil, começa a se tornar difícil porque é algo que você tem muitos, né, muitas etapas ali, por mais que sejam simples, né, você vai clicando, 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 mas que para você criar muitos recursos em lote é quase inviável. Então, chega uma hora que a coisa começa a te apertar um pouco para ir para esse lado de automação, tá? Mas para tarefas do dia a dia, cara, pode usar o portal sem problema. Você não vai ser um profissional menos experiente ou pior do que o outro porque você usa mais o portal do que o outro que usa mais o terminal. Isso é bobagem, tá? É uma questão de gosto, né? E do quanto ser eficiente. Se você consegue entregar seu resultado, consegue entregar o seu serviço ali por meio do portal, tá? Cara, tá tudo certo, sem problema nenhum. O importante é o resultado, né? Se você entregou sua demanda dentro do prazo, tudo certinho, não tem o que reclamar, tá? Então não fica também com essa ideia de que, né, para mim ser um expert eu preciso fazer tudo no terminal. Para ser um expert eu tenho que fazer tudo com IAC. Não, tá? O simples, bem feito, é melhor do que querer inventar muita moda, tá? Então, assim, é o famoso menos é mais, tá? Tomem com isso aqui como ideia que é a mesma coisa. Faz sentido nenhum você começar a ficar complicando sua vida por uma série de coisas, sendo que você podia entrar aqui no portal do Azure, clicar ali, resolver o problema e, né, e deixar todo mundo feliz, tá? Então, não fique com essas ideias aí de que, né, ah, você tem que estar na telinha preta para parecer um profissional aí gabaritado, né? Então, beleza, pessoal, ó. Falamos um pouco do nosso portal, né? Então, demos uma geral lá do nosso portal. Falamos aqui de tenant e subscriptions, tá? Então, né, vimos aqui a hierarquia, temos o nosso tenant aqui, depois temos as nossas subscriptions, a nossa carteirinha, né? Vimos ali um overview aqui do principal do nosso portal, né? Como que a gente pode encontrar recursos e basicamente é pela barra de pesquisa, né? O que a gente vai digitar aqui. Eu quero saber de uma rede, né? Virtual Network. E aí você vai precisar começar a entender, obviamente, o que é cada coisa para começar a procurar também. Não adianta nada, tipo assim, falar assim, procura tal coisa, sendo que você nem sabe o que vai procurar. Claro que nas próximas aulas agora você vai começar a entender, porque a gente vai começar a fazer a conexão do que, para criar uma máquina virtual, a gente precisa da parte de rede. Como é que chama rede aqui, né? No Edge? Virtual Networks. Só que você quase não vai escutar as pessoas falando Virtual Network. As pessoas vão falar VNet, tá? Que é uma forma de abreviar o Virtual Networks aqui no Azure. E ele entende até na própria pesquisa. Se você coloca VNet, ele entende que você está procurando Virtual Networks. Então, tem coisas que até o próprio Azure já entende, né, a abreviação. Então, assim, dificilmente você vai escutar alguém falando, cria uma Virtual Network para mim. Cria uma VNet aí, tá? Então, são coisas do dia a dia que a gente vai... Mas para procurar aqui e achar, você precisa saber o que você quer procurar, né? E aí, nas próximas aulas, a gente vai fazer a conexão disso tudo e vai ficar tranquilão, tá? Cloud Shell, então, vocês entenderam que é um terminalzinho. Mas não fizemos nada nele. A gente não precisa fazer nada agora, a gente está explorando, tá? Fica tranquilo. Na hora que a gente for criar recursos, a gente vai criar recursos dos dois jeitos e a gente vai, de fato, usar eles. É como eu já falei, nós estamos explorando, conhecendo agora, né? A gente tirou da caixa, explorou ali
o básico do básico do básico, agora a gente vai começar a brincar. E aí, se tiver erro, a gente vai consertar, vai apagar, vai fazer o que é necessário para aprender, tá? Que é assim que se aprende, né? É fazendo e errando. Não tem jeito, é mão na massa. Beleza? Bom, então fechamos aqui, né, o conteúdo tanto do nosso episódio um e do nosso episódio 2, tá bom? É, acho que ficou bem tranquilo. Eu acho até que passei um pouco do tempo que eu gostaria para essa aula, mas eu acho que ele vai ficar mais ou menos no mesmo tempo da outra, tá? Até fica a pergunta para você aí, o que, que você acha mais ou menos, né? Cada episódio aí tá ficando em torno de 1 hora. Se tá ok, se eu gostaria que fosse menor, tá? Dê suas sugestões, tá? Então, estamos fazendo isso daqui a quente, tá? Então, como eu falei, não tem muito roteiro, eu tô aqui justamente querendo trazer aqui minha experiência, né, com meu feeling aqui para vocês da forma mais orgânica possível. Então, o feedback de vocês aí vai ser muito importante para que eu possa, né, continuar melhorando o conteúdo e deixar ele de uma maneira mais dinâmica para vocês e que atende muito melhor, né, a vocês aí também, né, como ouvintes aí, como aprendizes, tá? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado aí desse episódio aí. Espero que vocês estejam comigo no próximo, né? No episódio 3, que aí de fato a gente vai começar mão na massa, né? E mais uma vez, me ajuda aí, né? Se inscreva no canal. Se você assistiu, lembra de dar um joinha lá, tá? Tem muita gente que às vezes assiste, mas não dá um joinha. Então dá um joinha e compartilha aí com os amigos aí. Vamos tentar aí bater, né, a marca dos 1.000 inscritos aí para romper essa barreira e, né, crescer mais, tá? A ideia aqui é trazer bastante gente, né, para que a gente possa daqui a pouco estar todos juntos lá, né, na comunidade do Discord, que também está no link aqui dos vídeos, né, para que a gente possa discutir e ser um hub, né, gratuito, sem nenhum fins lucrativos lá, para que vocês possam fazer amizades, possam fazer networks e mais do que isso, né, poder buscar ajuda ali, né, de outros profissionais ali que já estão mais tempo na estrada, que podem te ajudar, né, a resolver um problema ou te dar uma dica aí, né, de carreira ou te, sei lá, te apresentar uma possibilidade de vaga, né, de mercado, enfim, fazer o famoso network, beleza? Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado. Te vejo no próximo episódio. Um forte abraço aí.